Operações com números inteiros. Nas operações com os números inteiros, nós vamos fazer cálculos que envolvam adição. Aqui está errado, deixa eu corrigir aqui. Faremos cálculos que envolvem adição, subtração, divisão, multiplicação, potenciação e radiciação, para a gente já começar aí de leve, tá? E aí ele mostra aqui, mais uma vez, né, que o conjunto dos números inteiros é formado pelos números negativos, o zero e os números positivos. As operações com números inteiros estão relacionadas com a soma, subtração, divisão e multiplicação. Ao realizar alguma das quatro operações com esses números, devemos também operar o sinal que os acompanha. Que sinal é esse que os acompanha? Sinal negativo, tá? Positivo sempre tem também o mais, só que não aparece, mas ele tem o sinal. Então, quando a gente for fazer qualquer uma dessas operações, a gente tem que trabalhar também com os sinais. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai distinguir as regras dos sinais. Tem gente que confunde demais a soma e a subtração. Professor, a marra não é mais com menos, né? Menos com menos. Não, ninguém está comendo nada. Menos com menos. Ninguém está comendo nada. Né? Na operação em que vocês dizem isso, ou é multiplicação ou é divisão, que a gente vai ver já já. Agora, nós vamos ver como é que funciona na adição e na subtração. A regra vai ser a mesma. Deixa eu logo dizer para vocês que a gente tem aí, digamos que uma parceria entre as operações. Adição e subtração, elas andam juntas, apesar de serem opostas, elas andam juntas. Elas seguem a mesma regra. Multiplicação e divisão, elas também têm uma parceria, elas andam juntas. Apesar de serem também opostas, elas vão andar juntas e vão seguir as mesmas regras, tá? Então vamos lá para a regra da soma e da subtração. Na adição de números inteiros, somam-se as parcelas. Lógico, né? Se é a adição, eu vou somar as parcelas. Aí ele diz o seguinte, ó. Sinais iguais na soma ou na subtração. Já a gente vai ver os exemplos aqui, o que é que quer dizer. Quando eu tenho sinais iguais na soma ou na subtração, eu vou somar os números e conservar o sinal. Eu vou repetir o sinal que já se repetiu. Então, se eu tenho aqui, ó, um número positivo somado ou subtraído com outro número positivo, eu vou somar ou subtrair, no caso, né? É isso? Não vou subtrair, meu povo. Olha aqui, ó. Some. Sempre é uma soma. Se for sinais iguais, é sempre uma soma. Não vá pelo sinal negativo que aparece. É soma, tá? Sinais iguais, Só me repete soma o sinal. e conserva o sinal. Ô, A regra é professor, essa. Sinal Oi. diferente, subtrai e coloca o sinal do meu maior. Vamos devagar, homem. professor, Diga lá, Lucas. você pode me aceitar de novo, que eu vou sair aqui, aí você me aceita na mesma hora? É. Se eu não aceitar na mesma hora é porque eu estou terminando a correção. Mas aí aguarde que dá certo. Então, sempre que eu tiver sinais iguais, soma e repete sinal. Então eu tenho aqui, ó, dois sinais negativos iguais, então eu vou somar e vou repetir ele. Exemplos. Ó, 2 mais 5. Como eu tenho dois sinais iguais, ó, eu vou repetir o sinal e vou somar 2 mais 5, 7. Eu tenho aqui, ó, 10 positivo mais 22. Soma
e repete o sinal que já aparece. 10 mais 22, 32. Repete sinal. Próxima. Ei, professor, agora é uma subtração. É, mas eu tenho dois sinais iguais. Se eu tenho dois sinais iguais, soma os números 5 mais 4, 9, e repete o sinal. Menos. Então, menos 9. Sinais iguais, soma os dois e repete o sinal, que é igual. 52 mais 12, 68. Repete o sinal negativo. Ok? Próximo. Quando a gente tem sinais diferentes. Sinais diferentes, eu vou sempre conservar o sinal do maior e subtrair. Não importa a operação que tenha, sempre eu vou conservar o sinal do maior e vou subtrair o maior do menor. Sempre, certo? Sempre subtrai o maior do menor. O maior menos o menor, tá? Então, quando eu tenho aqui, ó, mais e menos, isso na adição e na subtração. Eu tenho o mais e tenho o menos, são dois sinais diferentes. Aí esse menuzinho aqui, ó, ele colocou, indica que a operação a ser realizada é uma subtração. Então, quando eu tenho esses sinais diferentes, eu vou fazer uma subtração. Ou se for menos e mais, não importa a sequência. Se for diferente, subtrai e dá o sinal do maior. Exemplos. Ei, professor, eu Oi, vou só ali deixar a minha irmã ali, já eu volto, viu? tá certo. Ó, eu tenho 3 menos 4. Subtraio. Então, vai ser o maior menos o menor. Nessa hora aqui, eu esqueço o sinal, tá? Eu só vou pelo número. Qual é o número? Quais são os números? 4 e 3. Então, o 4 é maior do que 3. Então, vai ser o maior menos o menor. 4 menos 3, 1. E eu vou colocar o sinal do maior número. Qual é o sinal que vem antes do maior número? Se o maior número é 4, sinal negativo. Então, vai ficar menos 1. Segundo exemplo, eu tenho aqui, ó, 15, aliás, menos 15 mais 20. Subtrai e dá o sinal do maior, porque são dois sinais diferentes. Então, vou subtrair e dar o sinal do maior. Subtrair quem? 20 menos 15. Então, 20 menos 15 dá 5. E o maior número é o 20. O que vem antes dele é o mais. Então, 5 positivo. Aqui. Pelo amor de Deus, não vão querer fazer assim, não. Ó. Menos 15 mais 20. A pessoa disse que eu tenho que repetir o sinal. Aí tá aqui, menos, repete sinal menos, 15 mais 20, 35. Acertei, ó, professor. Pelo amor de Deus, não vou fazer isso, não. Se fizerem, não vão dizer que eu sou professor de vocês, não. Vou passar vergonha. Então, subtrai e dá o sinal do maior. Simples. É só lembrar das regras. Então, resumindo, para que fique bem claro, na adição e subtração, temos que, quando os sinais forem iguais, sinais iguais, soma e repete sinal. Quando eles forem diferentes, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, tá? Não esqueçam disso. Esqueceu da regra, pronto, já era, babau, acabou, você errou. Ok? Dúvidas até aqui? Não. Tranquilo, né? Beleza. Bora lá continuar. Vou botar isso aqui para cá, que toda vez eu clico nele, se precisar. Bora lá. Agora eu tenho o segundo caso, que eu disse para vocês.
que andam em parceria, que é a multiplicação e a divisão. O que acontece quando eu tenho uma multiplicação ou divisão envolvendo números inteiros? Ó, eu costumo dizer o seguinte: sinais iguais na multiplicação ou na divisão, ó, sinais iguais, quando é multiplicação ou divisão, sempre vai ter resultado positivo. Sempre. Então, se eu tiver dois números sendo multiplicados e esses números forem positivos, o resultado vai ser positivo. Se eu tiver uma multiplicação ou divisão e os dois números forem negativos, o resultado vai ser Positivo? positivo. Exatamente. Então, é o que está mostrando aqui, ó. Na multiplicação, primeiro, se eu tenho um número positivo vezes um positivo, o sinal vai ser positivo. Negativo vezes o negativo vai ser positivo. Positivo dividido por positivo vai ser positivo. Negativo por negativo vai ser positivo. Exemplo, se eu tenho aqui menos 2 sobre menos 2. 2 dividido por 2 vai ser 1. Menos dividido, que aqui é uma divisão também, ó. Menos dividido por menos, mais. Se eu tenho menos 5 vezes menos 3, 5 vezes 3, 15. Aí eu vou falar que nem vocês. Menos com menos, mais. É menos vezes menos, tá? Correto. Então, se os sinais são iguais, os resultados são positivos. Aí, exemplos. 2 vezes 4, 8. Aí, como mais vezes mais, mais. Menos, aliás, 4 vezes 10, 40. Menos vezes menos, mais. 20 dividido por 2 dá 10. Menos dividido por menos é mais. 15 dividido por 3 é 5. Mais dividido por mais é mais. Mais uma vez, se são iguais, o resultado é positivo. Consequentemente, na multiplicação e divisão, se os sinais forem diferentes, o que acontece? O resultado vai ser o quê? Fala, cadê o povo da sala? Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado valendo Big. Negativo. Ou ganhou um Big Big na Kleber. Tava falando, valendo um Big Big. Comecei, já tô devendo um Big Big já. Exatamente. Sinais diferentes na multiplicação ou na divisão, cuidado com isso aqui. Só vale para multiplicação e divisão. Sempre resultam em sinal negativo. Ou seja, se eu tenho um número positivo multiplicado com negativo, o resultado é negativo. Se for o contrário, negativo com positivo, o resultado é negativo. Se for na divisão, da mesma forma. Positivo com negativo é negativo. Negativo com positivo vai ser negativo. Certo? Então, se os sinais forem diferentes, resultado negativo. Vamos aqui para os exemplos. 6 vezes 7, 42. Mais vezes menos é menos. 12 vezes 2, 24. Menos vezes mais, menos. 100 dividido por 2, 50. Mais dividido por menos, menos. 125 dividido por 5, 25. Menos dividido por mais, não está aparecendo aqui, tá só um pontinho, menos. Tá? Então, na soma e subtração é uma regra, na multiplicação e na divisão, outra regra. Recapitulando, na soma e subtração, sinais iguais, soma e repete sinal, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Na multiplicação e divisão, sinais iguais,
resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Alright? Resumindo ainda sobre a multiplicação e divisão. Se dois números possuem o mesmo sinal, o resultado é positivo. Se possuírem sinais diferentes, o resultado é negativo. Acabei de falar isso aí. Bora lá. Dúvidas? Nenhuma. Oh, maravilha. Posso acabar a aula já? Deus defenda. Pode. Professor. Deus defenda. Não, tá bom. Tá bom, então eu vou continuar. Se tá bom, eu vou continuar. Tá achando bom? Bora lá. Olha aí, para vocês brincarem. Um pouquinho. Tava bom demais pra ser verdade. Nada. Tá, Pode fechar a aula, professor. ficou bom foi agora. Ô, moleza. Posso mesmo, professor. Deixa eu ver aqui. 15 minutos, tá bom? Depende das que Não, há muito tempo. É muito, né? 10 minutos. Essa estudinho. 12 no Só máximo. essas. Só essas. Vou fazer o seguinte, ó. 10 minutinhos. Vou me ausentar aqui da frente do computador por no máximo 2 minutos. Vou só tomar uma água. A garganta secou aqui, tá doendo. Daqui a pouco eu volto. Qualquer dúvida, é só perguntar. Dentro de 2 minutos. Vou só desligar aqui o microfone para não fazer barulho para vocês. O professor, se quiser deixar lá na tela. Então, né, se ele quiser. Ei, cadê o link? Nós vamos fazer aí. Meu Um Deus minuto do pra beber céu. a água. Coisa triste. Bote triste nisso. Te cala, Letícia, te cala. Engraçado que ele vai ver quando ele estiver vendo a gravação. Então, né? Eu acho que ele pensa que a gente tá fazendo atividade. Né? Talvez. Ele já Ana, tá, cadê as coisas aqui só esperando ele chegar? ele já tá voltando, quer ver? Ele vai voltar agora. Calma aí. Morando muito, cara. É uma cachoeira, meu Olha, filho. gente, cadê as perguntas? Ele foi pro açude, foi. Ele disse 2 minutos pra beber água. Já tá passando aí de 5. Se eu for beber água. Ah, vou aproveitar aí também, ora mais. Botou, professor? Quando ele voltar, bora dizer que todo mundo já fez. Pessoa, Lucas, cara. Professor, Aí como eu é que nós peço, vai fazer? aí eu Tirou peço da aba, professor. você tá compartilhando a tela? É, tá aí, pronto. Aí, só. Foi mal, ó. Deixa eu só modificar aqui uma coisa. Agora sim, né, professor? Que não dava certo, não, né? E eu entendendo nada. É porque eu compartilhei aqui de uma maneira para. Eu sempre faço assim, eu compartilho a tela para corrigir a atividade e aí depois eu modifico, que é para mim poder ficar olhando para a tela de vocês também. Eu acabei esquecendo de fazer isso hoje. Pronto, tá aí. Eita, perdemos 2 minutos, mas tem nada não. Vou começar a contar de agora.
Vocês podem ir colocando aqui os resultados no chat, tá? Ah, não vão cair pegar na carona de outras pessoas. Professor, é só a resposta, tem que copiar. Não, só a resposta. Depois eu disponibilizo para vocês. Beleza, mano. Aí assim, ó, o Guilherme tá fazendo a dele. Aí ele pega, bota aqui no item A, a dele deu 10. Aí o Anderson pega, viu que o dele deu 10, aí coloca 10 também. Não faça isso não. Faça o seu e vá colocando aqui no chat, porque eu posso muito bem. Bora, Anderson. Compartilha a tua tela aí, aponta a câmera pro teu caderno, deixa eu ver por que o teu deu 10. Eu posso fazer isso, tá? Professor, eu não gosto de fazer pelo caderno, não. Como é que tu faz, cara? As mais fáceis eu faço na mente. Eu quero saber quando nós estivermos estudando equação de segundo grau, Professor, eu falei semelhança. as mais Aí tu fáceis, né? faz Falei as também. mais Ah, tá fáceis. certo. Dá pra fazer, eu faço. Mas aí você explica. Fez de cabeça, você vai me explicar como foi. Certo? Eu posso qualquer dia fazer isso. Faz parte da avaliação. Só a primeira? Deixa a linha, professor, deixa a linha. Não, cara, tu vai só respondendo. Não precisa copiar, deixar a linha pra nada, não. Fazer as duas, viu? Professor, é a segunda também? As duas.
Só mais um minutinho a gente começa. Já estou vendo aqui os comentários no chat. Oi, gente. Deu um probleminha aqui, caiu, ó. Bora lá de novo. Sentiram a minha falta? Fala, ninguém responde. Bora lá. Deixa-me ver. Seguinte. Vamos exatamente pelas regrinhas, né? Que a gente viu. Nessa primeira questão, eu só tenho soma e subtração. Então, se eu tenho sinais diferentes na soma e na subtração, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Sinais iguais, soma e repete sinal. Então, nesse item aqui, eu tenho sinais iguais. Então, se eu tenho sinais iguais, eu vou somar e repetir o sinal. Qual é o sinal? Positivo. Então, não precisa nem colocar. 22 mais 17, 39. Item B, eu tenho positivo e negativo, então é sinais diferentes. Sinais diferentes eu vou subtrair e vou colocar o sinal do maior. Quem é o maior aqui, o 5 ou o 12? 12, né? Então, se o 12 é maior, eu vou colocar o sinal que vem antes dele, menos. E vou subtrair 12 menos 5, 7. Vou ver aqui o que foi que alguns colocaram. Certo. Próxima, sinais diferentes, de novo, subtrai e dá o sinal do maior. Quem é o maior? 22. Então, o sinal do 22, menos. 22 menos 12, 10. Sinais iguais, soma e repete sinal. Repete sinal negativo. Então, vai ficar 15 mais 17, 32. Vou dar uma olhada, 32. A maioria está acertando. 32. Alguns, um errinho besta. Inclusive, nessa questão 2, fiz questão de colocar esse item aqui, porque tem gente que tem dificuldade para fazer essa divisão. Então vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Na multiplicação e na divisão, sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo. Então aqui são dois positivos, então vai ficar positivo. Só vou fazer 15 vezes 12. 15 vezes 12 dá 180, não é isso? 180. Vocês que fizeram na calculadora aí, é 180? Realmente? Pronto, 180. Então, vamos lá. Na divisão, a regra é a mesma. Então, sinais diferentes, resultado negativo. 22 dividido por 11. 22 dividido para 11 vai dar 2. Então, resultado menos 2. Próxima. Eu tenho positivo e negativo sendo multiplicados. Sinais diferentes, resultado negativo.
45. Aqui era para ser dividido, ó. Mas tem nada não. 45 vezes 5 vai dar 45, 20, 245, foi isso que deu? 225, né, não? 5 vezes 5, 25, vai... 225, isso. Pronto. 225. Sinais diferentes, negativo. Na divisão, ó, sinais iguais. Ué, professor, é menos ou é mais? Você deixou menos. É menos, são sinais diferentes, cara, ó. Positivo e Você tá falando que é negativo. positivo. Você falou, então o resultado Positivo. é positivo. Ah, é negativo, foi mal. Eu falei positivo. Falei enganado e não me toquei. Foi mal. Positivo e negativo, resultado negativo. Negativo com negativo, sinais iguais, o resultado vai ser positivo. Então, 150 dividido por 15 vai ser 10. Sinal negativo sendo dividido por um positivo, sinais diferentes, vai dar negativo. Aí vamos fazer aqui, ó, 525 dividido por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 5, 5. Sobra 0. Baixo 2. 2 não dá para dividir por 5. Né? Então, vou baixar o 5 também. Só que tem uma coisa. Como eu baixei o 2 e não deu para dividir, tive que baixar o 5. Como eu baixei dois números seguidos, eu acrescento um 0 aqui, ó. 25 dividido por 5, 5. 5 vezes 5, 25. Menos 25, 0. Então, resposta menos 105. Eu vi aí algumas respostas, 10,5. De manhã, teve gente que respondeu 15, porque não colocou o 0. Então, cuidado com essa regrinha aqui, ó. Se eu baixar dois números seguidos, eu tenho que acrescentar um 0, tá? Pessoal, dúvidas até aqui? Não, né? Não, só na questão do zero mesmo, que eu não botei. Pronto, beleza. Então, colocou, baixou dois números seguidos, porque o primeiro não deu para dividir, acrescenta o 0. Show. Aí eu E se aí, confundi pessoal? com a vírgula. Ah, entendi. Entendi. É, realmente. Então, a gente tem agora expressões numéricas, por enquanto, envolvendo só os números inteiros, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês as operações fundamentais, né, que a gente tem dentro dessas expressões, é o que a gente vai ver: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Aí deixa eu só ver aqui uma coisa. Não vou adiantar, não. Vou deixar para falar na hora. Aí a gente tem, além das operações, esses três camaradas aqui, ó, os símbolos que a gente tem, que pode aparecer dentro das expressões. Quem são eles? Os parênteses, os colchetes e as chaves. Ou chave feia. Melhorou. Então, parênteses, colchetes e chaves. Tá? Ou então eu posso fazer isso aqui, né? Ó. Ixi, foi do lado errado. Calma. Pronto. Separar aqui. Parênteses, colchetes e chaves. Dentro das expressões podem aparecer esses símbolos aí.
E aí, quando aparecerem esses símbolos, eu tenho uma ordem de resolução. Ele fala bem aqui, Primeiro ó, tá vendo? parênteses, depois os colchetes, depois a chave. Pronto. Tá aí, ó, símbolos que mostram a ordem de prioridade. Tá até marcado mais escuro. Que é justamente o que foi o Lucas que falou. O Fui eu, Mário. professor. Mário, pronto. Que a ordem é justamente essa. Vou colocar aqui em cima, ó, primeiro, segundo e terceiro. Parênteses, colchetes e chaves. E eles sempre vão se representar dessa forma aqui, ó. Se apresentar um dentro do outro, certo? Não vai acontecer, espero eu, que não aconteça, isso aqui é uma chave, tá? De ter uma chave dentro de um parênteses, ou o colchete aqui e o parênteses fora do colchete. Apagar, não vai ter, a sequência é essa. Que é justamente para mim responder primeiro quem está nos parênteses, aí elimina os parênteses, fica os colchetes. Responde quem está dentro dos colchetes, por último, quem fica dentro das chaves. E aí a gente tem também a ordem das operações. Quer dizer para vocês rapidinho qual é a ordem das operações. Primeiro, potência. Estou colocando aqui x ao quadrado porque x pode ser qualquer número. As potências e as raízes quadradas. Sempre dentro de uma expressão, o que eu resolvo primeiro, depois dos símbolos, vai ser potência e raiz. Depois disso aqui, vem a multiplicação e a A divisão. divisão, depois mais e menos. Depois, por último, soma e subtração. Ok? A sequência é essa. Tá? Soma e subtração. Por último, isso quando estiver fora dos parênteses. Se tiver parênteses, eu vou resolver primeiro os parênteses, seguindo essa regra aqui, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 2 ao quadrado, mais 5, aí abre parênteses, 3, aí, só um instante, menos 3 vezes 2. Primeira coisa que eu vou resolver são os parênteses. Depois eu resolvo o restante. Tá? Se eu for querer começar a resolver daqui em diante, a partir do 2, vai dar errado. Certo? Nesse caso aqui, eu até que poderia resolver primeiro 2. Tá? Mas aí, se eu fosse continuar, podia dar errado. Porque aqui é um menos e aqui eu tenho uma multiplicação, além de estar dentro do parênteses. Se eu fosse fazer 5 menos 3, já estava errado. Certo? Então, vamos seguir a ordem da regra. Vendo aqui um exemplo. Ó, eu tenho aqui o exemplo dessa expressão. Eu tenho raiz quadrada e tenho potência. Estou riscando essa de cima porque ela está se repetindo aqui embaixo. Ó. Tá? Então, eu vou primeiro resolver raiz quadrada e potência. Então, o restante eu vou só repetindo. Ó. 5 mais 2 vezes. Aí, raiz quadrada de 9, 3. Aí, repete, menos 4, dividido por 2, menos 1, mais 3 ao quadrado, 9. Continuando. 5. Aí, eu tenho agora multiplicação e tenho divisão, né? Daqui ele repetiu para cá, ó. Tá? Então, bora lá. 5, repete, mais 2 vezes 3. Ó, ele faz logo a multiplicação. 6, menos, aí 4 dividido por 2, 2. E repete, menos 1 mais 9. Agora, como tem soma e subtração, eu posso fazer na sequência. Né? Uma coisa que eu acabei não falando. Professor, se na expressão tiver só raiz quadrada e só potência, quem é que eu vou resolver primeiro?
na sequência. Se eu tiver só multiplicação e divisão, faça na sequência com que ela aparece. Se tiver só soma e subtração, faz na sequência com que ela aparece. Ó, ele repetiu para cá, ó, 5 mais 6 menos 2 menos 1 mais 9. Aí vamos lá, ó. 5 mais 6, 11. Aí repetiu o restante. Aí 11 menos 2, 9. Repetiu o restante. 9 menos 1, 8. Repetiu aqui mais 9. 8 mais 9, 17. Então, vai fazendo na sequência, ok? Aqui é só para reforçar o que eu falei, ó. Primeiro, parênteses, depois os colchetes e, por fim, as chaves, certo? Não esqueçam dessa sequência. Essa sequência é altamente importante, tanto dos símbolos como das operações. Aqui, certo? Tenham cuidado. Vocês ultrapassar qualquer regra dessa aqui, já era. Vamos ver essa outra aqui, ó. Aqui eu tenho chave, colchete, parênteses, tem tudo. Então, bora lá. Nessa aqui ficou até marcado, ficou até melhor de ver. Então, eu tenho aqui, primeiro, resolvendo o que está dentro dos parênteses, ó. Vou resolver primeiro isso aqui. Está em vermelho, ó. O restante eu repito tudo. Só vou resolver o que me interessa. Então, repete tudo aqui, aí 2 mais 5 mais 4, 9. Repete o restante. Certo? Aí ele traz... Deixa eu só fazer assim. Aí daqui, ele repetiu aqui, ó. O que eu vou resolver agora? Eu ainda tenho soma dentro dos colchetes agora, ó. Parênteses já foi embora. Tem os colchetes, aí tem soma, divisão, raiz. Opa, então eu tenho que resolver a raiz primeiro. Repete todo o restante até menos raiz quadrada de 4, 2. Mais 9, repete o restante, dividido por 4, tudo isso ao quadrado. Aí daqui ele traz, repetindo para cá, ele não modifica nada, porque o que ele tem que responder agora? 9 dividido por 3, porque é uma divisão e as outras é só soma, subtração e soma. Então, repete aqui 2 mais raiz de 9, 9 dividido por 3, 3. E repete o restante da expressão. Aí ele trouxe para cá, né? Dentro dos colchetes ainda ficou, ó, soma, subtração, soma. Então ele vai fazer na sequência. 2 mais 3, 5, repete o restante. 5 menos 2, 3, repete aqui, mais 9, e repete o restante. 3 mais 9, 12. Aí dividido por 4 ao quadrado, tá aqui. Agora ele tem a chave e tem a potência. Só que a minha prioridade é os símbolos. E quem é que está dentro dos símbolos? Uma divisão. Então ele traz aqui, ó, o 12 dividido por 4 da mesma forma. 12 dividido por 4 vai ser 3 ao quadrado. Professor, Oi, ele 3 só ao quadrado, resolveu, 9. ele só não resolveu essa divisão antes porque não estava dentro dos colchetes, né? Exatamente. Aliás, a divisão tem os colchetes aqui, uma expressão, tem que resolver primeiro ela, depois é que vai para a divisão. A prioridade são os símbolos, ok? Beleza? É isso mesmo, antes. Colocou aqui no chat a sequência. É justamente essa. Pessoal, aí dúvidas em relação a isso? Nada, né? Nenhuma. Nenhuma. Oh, coisa Não, maravilhosa. Show de bola.